Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. E esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Robô Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clique no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Foi nos pênaltis, o Gelson, o jogador do Retrô, perdeu a primeira cobrança e aí o Corinthians acertou suas 5. Foi daquele jeito, hein, Marcela? Mas o Corinthians avança para a terceira fase da Copa do Brasil. Boa noite mais uma vez, amigo. Fala, Edu, boa noite também para os fãs do esporte. Sim, quem disse que a gente não veria? Sim, estamos aqui para falar muito desse jogo do Corinthians, foi realmente no sufoco. Daqui a pouquinho a gente mostra os números, viu, dessa partida do Corinthians contra o Retrô. Números surpreendentes. O presidente do Retrô disse que o Retrô ia para cima do Corinthians e que eles iam se classificar. É verdade, o Retrô foi para cima. Só não conseguiram a classificação, mas foi no sufoco que o Corinthians conseguiu. Deixa eu dar boa noite para o Gustavo Zupac. Tudo bem, Zupac? Tudo bem, Marcela. Mais uma vez, boa noite para você, para o Edu, para os fãs de esportes. Olha, que coisa feia é ver o Corinthians jogar, né? Que jogo feio, mais uma vez, do Corinthians contra o Retrô. Corinthians que se classifica à terceira fase da Copa do Brasil nos pênaltis, na loteria dos pênaltis, mas mais uma vez foi inferior ao seu adversário. Havia sido inferior contra o Mirassol, havia vencido. Inferior contra o Retrô, empatou e passou nos pênaltis. A gente vai falar bastante sobre isso, mas como é feio ver o Corinthians jogar. O gramado muito ruim em Saquarema, mas isso parece que prejudicou mais o time do Retrô. O time pernambucano teve muito mais posse de bola. No primeiro tempo passou de 70% de posse de bola. No total acabou próximo de 60%. Quer dizer, dominou mais as ações, né, Zupac? Mas o Corinthians está sendo assim. Eram 3 jogos sem tomar gol. Agora tomou o gol, mas ele vem aos trancos e barrancos e vem conseguindo bons resultados no Paulista. Em termos de resultado, está na terceira fase da Copa do Brasil, mas em termos de futebol, tá devendo demais. Por que o Corinthians não consegue jogar, Zupac? Edu, são várias questões, né? E acho que o gramado é a menor delas, né? Em algum momento, talvez, espero que não, né? Mas em algum momento, talvez o técnico do Corinthians, o Wagner Mancini, fale sobre o gramado para tentar, de alguma forma, justificar a atuação trágica do Corinthians contra a equipe do Retrô, mas é uma atuação fraca no gramado ruim. O Corinthians teve atuações muito fracas no gramado excelente da Neoquímica Arena, teve atuações fracas desfalcado, teve atuações fracas com o time completo. O fato é que o momento do Corinthians, e é um momento que dura pelo menos 2 meses, é um momento de futebol muito fraco. E chamou a atenção, de fato chamou a atenção a posse de bola, a maneira como o Retrô dominou territorialmente a partida. Isso a gente conversava na nossa edição pré-jogo, né? Que a proposta do Retrô era de ir para cima do Corinthians. E você mesmo, Edu, falou, olha, essa proposta ela é muito bonita, mas ela tem que ser colocada em prática, porque senão não vale de nada. E o Retrô foi lá e cumpriu o que ele falou. E é isso que me chama a atenção, porque o Corinthians não tem conseguido. A gente está falando de uma temporada até aqui, nessa 21, de Paulistão, Copa do Brasil, contra times muito fracos, né? E o Corinthians não consegue se impor contra esses times
E mesmo quando ele tem menos a posse de bola, ele não consegue ser o time de contra-ataque, porque tudo bem o seu adversário ter mais a bola, mas nessa proposta você tem que ser bom na marcação e ter uma saída rápida para tentar assim ganhar o jogo, e o Corinthians não consegue. O Corinthians tem conseguido achar os seus gols em bolas paradas. Foi assim contra o São Caetano, e foi assim hoje, por exemplo, no belo gol do Otero, que foi praticamente só o que o Corinthians produziu. Primeiro gol do Otero de bola parada, um golaço, realmente foi ali no cantinho, impossível, ali nenhum goleiro ia conseguir pegar aquela bola. Agora, Gustavo Zupac, hoje o Corinthians, ele joga pior do que ele jogava no Campeonato Brasileiro da temporada passada, com o Mancini já? Olha, o Corinthians está jogando um futebol muito parecido com aquele que jogava antes do Mancini chegar. O nível de futebol do Corinthians hoje me remete aos tempos finais do Thiago Nunes, por exemplo. Ou aquele Corinthians do Coelho. Sim. Com o Mancini, o Corinthians respondeu afirmativamente. O Corinthians primeiro tornou-se um time mais sólido, depois o Corinthians fez bons jogos. Não foram tantos assim, mas pelo menos 5 ou 6 jogos com o Mancini, o Corinthians teve uma atuação boa. E que eu me lembre, daqui a pouco o Flávio Ortega vai estar com a gente, e ele talvez tenha uma memória até melhor que a minha. A última boa atuação do Corinthians vencendo foi contra o Sport, que era, na época, um dos piores times do Campeonato Brasileiro. Mas há pelo menos 2 meses, o Corinthians do Mancini estacionou no nível ruim. Então, o trabalho do técnico não anda para frente, os jogadores que também podem entregar mais não desenvolvem, então o Corinthians está estagnado, e está estagnado num nível muito ruim. Esse nível agora, transportando para competições mais difíceis, vão colocar o Corinthians naquele nível que o Mancini pegou o time, que é brigando para não cair ou um pouco acima. Dá para melhorar. Jogadores e treinador, todos podem entregar mais. O Corinthians vinha se destacando, tendo como peça de destaque o Matheus Vital, está passando por um período no estaleiro, né, se recuperando. Agora não dá para a gente acreditar, não, se tivesse com o Matheus Vital seria diferente. O Matheus Vital estava um pouquinho acima do resto da equipe, mas o Corinthians como um todo, e a gente tem bons jogadores, né? No papel é uma boa equipe, e o Mancini está tentando ali, o Mosquito de um lado, do outro lado o Rodrigo Varanda. Aliás, o Zupac, o Dudziak, o Gabriel Dudziak, né, foi seu colega na rádio CBN, ele definiu uma coisa que é legal. Às vezes ele tenta fazer um drible muito bonito, ele tenta ser Varanda gourmet, e não consegue. Ele por enquanto é o Varanda. Não dá para tentar fazer esses dribles todos que ele tenta, né, Zupac? E ele tem uma dificuldade que é super normal pela idade, né? O Rodrigo é um jogador ainda em desenvolvimento, ele está longe de estar pronto. E está tendo uma sequência, a gente vê aí a fotinho dele, ele está tendo uma sequência como titular do Corinthians, menos por predicados que ele tenha mostrado em campo e mais por necessidade da equipe, né? O Corinthians não tem outros jogadores para colocar, e quando o Vital se machucou e o Mosquito voltou, teve que jogar o Varanda. E ele tem uma dificuldade na definição das jogadas. Então ele tem alguns movimentos de habilidade, ele tem velocidade, ele tem algumas iniciativas interessantes, mas ainda é um jogador que peca muito na definição das jogadas. Edu, você falou sobre o nível do elenco do Corinthians, e tem uma coisa que tem me chamado a atenção, que às vezes deturpa um pouco a nossa visão sobre o elenco do Corinthians. De fato, o Corinthians tem bons jogadores no seu elenco. Jogadores estrelados, alguns deles, né? Mas alguns desses jogadores, dos melhores jogadores do Corinthians, não vivem mais o seu auge técnico, por uma questão de idade. Por exemplo, o Gil já não está mais no seu auge técnico. O Jô já não está mais no seu auge técnico, né? Então, alguns dos jogadores do Corinthians não vivem o auge, do ponto de vista físico, de idade, de técnica. Aqueles mais novos, que poderiam estar no auge físico, técnico, etc., esses têm papel de mero coadjuvantes, né? Então o Corinthians fica com um elenco que não é barato, é uma folha de pagamento cara, os melhores jogadores não estão no auge, e os que estão no auge não são os melhores jogadores. Então isso gera um desequilíbrio. E o Corinthians está sempre procurando a saída. É o Luan que está no banco, aí o Luan entra e não joga. É o Vital que está fora, aí o Vital joga alguns joguinhos bem, machuca e sai. É o Casares que tem que voltar. Casares voltou, não jogou. Aí entra Ramiro ou sai Ramiro?
Entra Cantilho, sai Cantilho. Então fica sempre nessa, e o Corinthians hoje é um time em que praticamente ninguém, tirando Cássio e Fagner, praticamente ninguém consegue jogar bem. Daqui a pouquinho Renata Ruel chega aqui no Sport Center também, ela vai fazer a análise da arbitragem, vai dizer pra gente se teve ou não polêmicas por lá. Eu não vi nenhuma polêmica, nenhuma grande polêmica. E vamos conversar também agora com o Flávio Ortega. Flávio Ortega que acompanhou o Corinthians, esse jogo, que acompanha o Corinthians diariamente, e ele vai trazer outras informações. Daqui a pouquinho tem entrevista do Mancini. Ortega, tudo bem? Boa noite mais uma vez. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Sport Center. Que sufoco tomou o Timão. É verdade, Marcela. Agradeço, um abraço mais uma vez a todos vocês e ao Fã de Esportes. Estamos de volta para repercutir então o que foi a classificação do Corinthians, e eu acho que só, né? O Zupac colocou muito bem aí, assino embaixo, principalmente quando ele fala sobre a questão da qualidade do elenco do Corinthians. Eu até entendo que em outros momentos o Corinthians já teve elencos de qualidade duvidosa parecida, mas um trabalho de solidez defensiva, ou de maior compactação, ou de maior organização do time em campo, fez com que a deficiência técnica individual dos jogadores ela fosse colocada ou minimizada ou colocada em segundo plano, algo que não está acontecendo agora, né? Há uma falta de organização tática em campo, de distribuição de jogadores ou de falta de proteção à defesa, e está expondo muito alguns jogadores que, como disse o Zupac, já estão com uma idade um pouco mais avançada, mas são as referências do time nesse momento. Então, Cássio, Fagner, Gil, Gemerson e Fábio Santos é uma defesa de qualidade, mas se ela não estiver bem compactada, bem organizada e até mesmo bem posicionada, a gente pode colocar assim, é claro que vai evidenciar uma noite ruim de um, de outro ou de muitos. E aí, do meio campo para frente, que é o que a gente bate muito na tecla, né, que falta muita qualidade para o elenco do Corinthians, né? As opções do Mancini, elas são, segundo o próprio treinador, de acordo com o adversário ou com o estilo de jogo do adversário, mas a cada rodada que passa, independentemente do campeonato, essas definições do treinador são cada vez mais questionáveis. Então, no momento em que você coloca Gabriel, Ramiro e Otero, depois no outro jogo você acha que não vai ter um enfrentamento tão grande, e aí você coloca o Casares, e não dá certo, o Casares muito mal de novo, as substituições do Mancini não dão resultado. Estou até agora tentando entender um pouco qual foi a ideia para a entrada do Lucas Piton. Ele tinha o Gabriel Pereira, ele tinha o Luan, ele tinha outras opções, o próprio Cantilho, jogadores de qualidade no banco de reservas, poderiam ali compor, preencher o meio de campo. Não foi essa a opção do Mancini. O trabalho realmente deu uma estagnada, né? Parou um pouquinho, o Corinthians não evolui. Então é uma mistura de falta de qualidade técnica e individual dos jogadores e a não evolução, ou até mesmo em alguns casos, né? Pelo contrário, a involução do trabalho do treinador do Corinthians, que foi muito bem. A gente pode selecionar dos dedos das mãos aqui os jogos que o Corinthians jogou bem, contra o Inter, contra o São Paulo, contra o Fluminense, contra o Sport, e para por aí. Os resultados continuam, Marcela, Edu, Zupac, muito melhores do que o desempenho. Se cai na Copa do Brasil, imagino que a pressão no Mancini seria muito grande. Não consigo dizer para vocês aqui se seria o suficiente para uma interrupção do trabalho, até porque se tira o Mancini, traz quem? Mas seria uma pressão muito grande. Então dá para dizer também que a classificação salva o trabalho, dá um pouco mais de tempo para que o Mancini também, não só os jogadores, possa dar uma resposta. É isso, 1-1 em campo, com bola rolando, depois nos pênaltis 5-4 o Corinthians consegue a classificação. O Otero marcou o primeiro gol dele, aliás, de falta com a camisa do Corinthians. O Corinthians não marcava um gol de falta desde 2018, então voltou, essa é a boa notícia, reencontrou o gol de falta. E o Michael Félix fez o gol de empate, né? O Jadson tinha sido o último jogador a fazer gol de falta, né? Isso, Edu. O Jadson tinha feito nessa temporada que você citou, e o interessante é que o Otero, quando foi contratado, né, muita gente dizia assim, não, agora o Corinthians tem de novo um grande cobrador de faltas, é o homem da bola parada. Ele sempre foi, né, no Atlético, inclusive, e principalmente. Só que estava devendo, né? A torcida estava cobrando demais, e hoje quase o gol olímpico ele fez, enfim. Hoje, talvez, não sei se vocês concordam, dentro dessa mediocridade aí, ou dessa pobreza técnica do Corinthians em campo, acho que o Otero foi o melhor.
O Otero realmente, o chute dele é impressionante mesmo. Ele teve bons momentos. Acho uma das melhores partidas do Otero, eu achei, com a camisa do Corinthians. Agora vamos dar uma olhada nos companheiros, os 11 que foram a campo e quais opções o Mancini tinha. Põe na tela pra gente acompanhar o time que foi a campo do Corinthians contra o Retrô. Equipe de apenas 5 anos de existência. Foi Cássio, Fagner, Gemerson, Gil e Fábio Santos. A defesa que deu uma entrevista hoje, publicada hoje no site do Corinthians, nas redes sociais, falando da força dessa defesa. Realmente é uma defesa forte, pelo menos nos nomes. Aí Gabriel Casares e Otero, o Mosquito, o Gustavo Silva, né? O Jô e o Rodrigo Varanda. E aí quem que o Mancini tinha de substituição, de possibilidade? O Ortega até falou sobre isso. Tinha lá Luan, tinha lá o Cantilho. O Cantilho podia ser um cara ali para os lançamentos. O Donelli, né? Lembrando que o Walter foi pro Cuiabá. Zagueiros Bruno Mendes e João Vitor. O Lucas Piton, que entrou. O Cantilho não entrou. O Ramiro entrou. Camacho também seria opção. Léo Natel entrou. Luan, Gabriel Pereira, Vitinho e Cauê. Então, o Ortega tinha mais 2 opções. Ele usou só 3, né? O torcedor corintiano fica se perguntando se não dava para dar uma mexida maior no time, né? Isso, e aí depois ainda ele vai para as cobranças de pênalti sem o Otero, né? Ele dá esse azar ainda. É claro que ele não imaginava que fosse tomar o gol depois da substituição. Mas chamou bastante atenção, Edu e companheiros, o fato de ter entrado o Lucas Piton, né? E o Lucas entrou como meia, porque o Fábio Santos continuou como lateral. Então ele segurou um pouquinho mais o Fábio Santos, colocou o Lucas Piton para auxiliá-lo ali pelo lado, a marcação. O Fábio já estava ali no fôlego final, né? Já estava sem gás. E com outras opções, como vocês viram ali, né? Como o Luan, por exemplo, como o Camacho poderia dar um pouco mais de qualidade no passe, o próprio Cantilho. Então, muitos torcedores estão criticando o Mancini nas redes sociais por ter recuado o Corinthians com essa troca específica. Sai Otero, entra Piton. O pessoal não gostou, mais uma vez, de uma troca do Wagner Mancini. Ele tem sido bastante criticado pelas substituições, segundo o torcedor. O calcanhar de Aquiles do trabalho do Mancini, mais do que não evoluir a qualidade de jogo do Corinthians, é começar com o time melhor do que o que termina, independentemente se o Corinthians ganha ou não. Então o time que começa é sempre melhor, porque as alterações são mal processadas na visão do torcedor nesse momento. O Gustavo Zupac, também quero a tua análise em relação a essas substituições do Mancini. Então a gente teve Lucas Piton no lugar do Otero, o Ramiro entrou na vaga do Casares e também Léo Natel no lugar do Rodrigo Varanda. Ele poderia fazer outras 2 substituições e ele preferiu não fazer. Você gostou dessas substituições do Mancini? As 2 primeiras eu acho que foram acertadas. Porque assim, o Mancini escala um time que é para jogar, né? Só com o Gabriel de volante, com o Otero e com o Casares, com o Varanda, com o Mosquito e com o Jô. Esse time era para jogar. E esse time não conseguiu jogar. Esse time foi acuado pelo Retrô, porque quem jogou foi o Retrô. E para ficar acuado, essa formação não servia. Então, se com esses caras não era possível fazer o que a qualidade técnica, o perfil deles sugeria, era mais inteligente montar um time de acordo com o jogo. Então ele tirou o Casares, botou o Ramiro para marcar um pouco mais, porque o Retrô estava jogando, e tirou o Rodrigo Varanda, que errou praticamente tudo que tentou, e colocou o Léo Natel. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.